Muito bem, que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Abençoe o pastor João e abençoe a sua vida. Minha gente querida, irmãos e irmãs que estão nos assistindo através do nosso link, do nosso canal, você que está em casa, eu quero convidar você e você que está aqui também a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler o capítulo 4, no capítulo 4, versículo 35 a 41. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Você que está aqui, abra a sua Bíblia, você que está em casa também, e depois mantenha a Bíblia aberta. Essa é uma manhã, ou nós temos mantido o nosso programa de púlpito de ensino bíblico, e eu quero hoje falar exatamente sobre o discípulo e as tempestades da vida. Quando eu disser aqui, e vamos falar sobre discípulo, estou falando de mim e de você. Nós somos discípulos de Jesus, e nós vamos ver nessa manhã, à luz da Bíblia Sagrada, o porquê das tempestades. Vamos entender e o que Deus tem a nos ensinar através das tempestades da vida, e como a gente passar por elas. Você vai ver algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos tempos, olhando para a Bíblia e olhando para as páginas dos jornais, dos noticiários que a gente está vivendo. Então está escrito assim, Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que se enchiam de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes Jesus: por que sois tão tímidos ainda? Não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Amém, gente? Isso. Meus irmãos e irmãs em Cristo, você que nos assiste, amigos, simpatizantes da nossa fé, hoje pela manhã o tema da nossa reflexão bíblica do ensino da palavra é exatamente isso, e é nesse singular mesmo, o discípulo e as tempestades. Discípulo, porque eu quero falar para você e para mim, nós somos discípulo do Senhor Jesus, e todos nós, sem exceção, desde esse púlpito até quem está lá no som, até você que está em casa, já passou por tempestades, já passou por momentos de dificuldades e enfrentamentos. E se você não passou, eu tenho uma notícia para você: você vai passar um dia. Vai ter um momento que você vai ter que enfrentar as tempestades, e você vai ver à luz da Bíblia o que isso nos ensina, o que isso nos provoca, em nome de Jesus. As tempestades sempre virão, porque elas são reais. Quando eu digo tempestade, estou falando de desafios da vida, não de tempestade literal, de vento e chuva, mas eu estou falando de dificuldades de enfrentamento. Por exemplo, as tempestades da vida, elas podem acontecer pelo menos em 3 níveis, todos nós. Primeiro nível, o nível espiritual. A gente pode enfrentar tempestades espirituais, quando o inferno se levanta contra nós, quando o mundo tenta contra a nossa própria vida, tentando nos encurralar. E quantos de nós já não passou por tempestade espiritual e até se sentiu desanimado,
teve aquela sensação errada de que Deus se esqueceu de você e que você está orando, que você está indo à igreja e que nada está acontecendo. Isso pode ser sinal de uma tempestade espiritual que está sobre a sua vida. Você está passando por um momento de tempestade. Eu tenho inúmeros relatos e experiência de que eu já passei por isso também. E pense nisso, irmãos, eu não estou imune porque sou pastor, nada disso. O mesmo inferno que se levanta contra a sua vida, se levanta contra a minha. Os mesmos enfrentamentos e medo que você tem, eu também tenho. Então o primeiro nível de tempestade que a gente pode passar é espiritual. E aí a gente percebe um número enorme de pessoas que desanimam e perdem a fé nessa hora, que esquecem aquilo que cantamos, no nome de Jesus há poder, e a gente começa a cantar, isso é bonito, isso é legal, isso inunda o meu coração, mas quando eu tenho que colocar isso em prática, isso se torna um desafio enorme para nós. Mas o segundo nível de tempestade é quando são as tempestades físicas. O que é isso, pastor? É quando a gente recebe uma notícia de um diagnóstico médico, por exemplo, que mudou a tua história de vida, quando você percebe que você foi enganado, e aí a gente começa então a perder a fé nas pessoas, não acreditam mais, e a gente olha para nós e a gente se encolhe. Esse é um dos diagnósticos médicos, por exemplo. E também, terceiro nível de tempestade, ela pode ser emocional. As emoções, nós somos dotados disso, de corpo, alma e espírito, e a gente passa por tempestade, e elas podem ser emocionais. O que é isso, pastor? Por exemplo, quando nós nos decepcionamos com alguém, quando nós somos traídos, por exemplo, e aí a gente entra numa crise emocional muito grande, uma tempestade se forma. Quando alguém perde o seu casamento, por exemplo, quando perde alguém da sua família, do relacionamento, do seu seio, quando você é enganado, isso pode se formar uma grande tempestade emocional. São 3 níveis básicos que a gente enfrenta as tempestades. Mas a questão aqui, e a gente vai começar a entrar no texto que quero pregar e ver algumas coisas, a questão é que quando sermos tomados pelo medo, as tempestades podem gerar na gente medo e covardia. O que é covardia? Covardia é a falta de reação, é o encolhimento da vida. As tempestades podem nos trazer medo e covardia, e quando isso acontece com a gente, eu estou tentando assim, ser o mais claro, o mais simples, para que você entenda. Quando as tempestades me encurralam num canto da minha casa, ou do meu trabalho, ou da minha vida, e que eu sou tomado de medo, esse medo que paralisa, quando eu sou tomado também, além do medo, esse sentimento que eu tenho de covardia, de não ter forças para reagir, não ter graça de Deus para reagir, não conseguir, algumas coisas podem acontecer com a gente, e a primeira delas, que é normal, a gente percebe muito, a gente começa a transferir a culpa para alguém. Já viu isso? A gente transfere, não, eu estou assim por causa de fulano que falou uma coisa para mim. A gente está se acovardando, não tem força para reagir. Estou desistindo porque o pastor não me olhou hoje. Eu estou desistindo porque a minha família não reconhece que eu trabalho, que eu me mato para trabalhar, que eu busco tudo isso. Então a gente vai se acovardando, vai se intimidando de tal maneira que isso vai nos diminuindo, nos colocando. Mas olha o que a Bíblia diz para nós. Eu só estou na introdução, depois é rapidinho, a gente não vai demorar não. Mas olha para a Bíblia Sagrada e veja que tudo que eu falei aqui é bíblico. Por exemplo, o Salmo de número 42, versículo 5, há uma receita ali para a gente vencer as tempestades, ou passar por ela, ou eliminar esse medo, a covardia, quando diz assim, o salmista olhando para ele mesmo, orando por ele mesmo, ele vai citar algo interessante, ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda te louvarei pela salvação da tua face. Olhe para cá, irmãos, o que Davi fez aqui? Ele está orando por ele mesmo, ele está lutando e vencendo as tempestades dele mesmo, ele está tentando forças para sair daquele medo que paralisa e não se acovardando. Ele chega um momento que ele olha para ele mesmo e fala assim: ó, por que você está assim dentro de mim?
Por que você está se acovardando? Por que estás abatida, ó minha alma? Ele está lutando com ele mesmo, com as emoções, com as tempestades. Ele vai dizer, ele diz para ele mesmo: espera em Deus, porque é Deus que vai fazer. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a proposta que eu tenho para você hoje. Nessa manhã de estudo bíblico, é dizer para você que você precisa reagir, e que ser discípulo de Jesus é enfrentar tempestades da vida, mas de uma forma extraordinária. Minha gente, você que está em casa, guarde isso. O texto que nós acabamos de ler diz que o Senhor Jesus despede a multidão que o ouvia pregar, que o ouvia ensinar, e ele chama os seus discípulos e diz assim: vamos passar para o outro lado da margem. Mas de repente, no meio dessa viagem de atravessar de uma margem para outra do mar, ou do lago de Genezaré, porque aqui é um lago, a gente vai ver algumas coisas sobre isso, levanta-se uma grande tempestade de ventos e ondas, e essas ondas e ventos davam com força contra o barco em que eles estavam. O texto diz que Jesus tranquilamente está dormindo. Eu queria que você se transportasse pela fé lá para esse barco agora. Imagina isso. Jesus está reunido pregando a palavra, ensinando a palavra, uma multidão enorme. De repente termina o culto naquela manhã, naquela tarde, início de noite. Aí Jesus olha para os discípulos: olha, nossa missão agora é passarmos para o outro lado da margem. E eles vão. No meio dessa viagem levanta uma tempestade, de repente acontece um vento forte, as ondas crescem, começa a dar contra aquele barco. Diz o texto que o barco estava se enchendo d'água. Jesus tranquilamente deitado na popa do barco, dormindo. O texto diz que os discípulos de Jesus ficam apavorados, são tomados de grande medo e aflição. Eles então correm para Jesus, e eu imagino a cena, correndo para Jesus, sacudindo: Jesus, será que o Senhor não se importa? Nós estamos perecendo, a gente vai morrer, a gente está fracassando, faz alguma coisa aí, o Senhor está aí tranquilo. O texto diz que Jesus se levanta. Primeiramente ele olha para os discípulos, depois ele olha para o vento, para o mar, dá uma ordem: cala-te vento, acalma-te mar. E naquele exato momento acontece uma grande bonança. Jesus repreende o vento e acalma as águas. E quando isso acontece, os discípulos são tomados de um grande temor. E aí tem uma frase que sempre me intrigou. O último versículo diz assim: e os discípulos, e eles, os discípulos, sentindo grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? É intrigante. É possível andar com Jesus e não conhecê-lo. É possível se surpreender com Jesus. Mas deixa eu explicar para você algumas coisas da geografia bíblica, só para você entender o que aconteceu ali. Segundo alguns historiadores bíblicos, o lago de Genezaré, ou o mar que eles falam ali, ele tinha aproximadamente 250 quilômetros quadrados de extensão. Não era algo pequeno, era algo grande. Em determinado ponto, quando você chegava no meio desse lago, estava lá no meio, era tão grande que você não conseguia ver a outra margem, você não via, perdia de vista. E tinha um detalhe: quando chegava a noite, a madrugada, esse lago é cercado por montanhas, a temperatura caía muito, fica muito frio, mas no lago, naquele mar, aquele lago ali, a água é quente. Então quando a temperatura caía muito, à noite, na madrugada, a temperatura vinha descendo, caindo, aquela friagem enorme. Quando ela se encontrava com o calor das águas, dava um choque térmico, e aí provocava essas tempestades aqui, que a gente falou. O que causava as tempestades era esse encontro térmico, do calor das águas com a temperatura que caía. Por isso que de repente aparecia uma tempestade de ventos, esse choque acontecia. Só para você saber como que funcionava. Mas como devemos nos comportar e passar pelas tempestades sendo discípulo de Jesus? O que eu preciso fazer?
Como que eu devo me comportar para passar por essas tempestades que fazem parte da vida? O que eu preciso compreender? E eu quero ver algumas lições para mim e para você hoje. Exatamente. A primeira lição que eu aprendo aqui é que as tempestades da vida, elas virão a nós, discípulos, estou falando para crente, para discípulo de Jesus, para nos remir ou nos colocar no rumo certo. As tempestades sempre virão, elas acontecerão para nos remir ou nos colocar no rumo certo. Guarde isso, irmãos. O texto que li começa dizendo, Jesus dando uma ordem, dizendo: passemos para o outro lado da margem. Jesus sabia exatamente aquilo que os discípulos iam enfrentar. Jesus sabia exatamente sobre a tempestade, sobre aquele momento. Mas as tempestades, ela tem um propósito. A tempestade na vida de um crente, ela tem propósito. Ela tem uma finalidade. E isso se torna difícil para nós às vezes compreender. Não há como fugirmos dela. E eu vejo aqui pelo menos a tempestade acontecendo na minha, na sua vida. Ela pode acontecer, e a gente tem que ter essa compreensão que a tempestade, ela serve para nos colocar no rumo que Deus quer, ou para nos remir de algumas coisas. Deus trabalhando na minha, na sua vida. E a gente entende isso aqui com dois desdobramentos. Primeiro, dentro da teologia a gente aprende uma coisa chamada vontade permissiva e vontade ativa de Deus. O que é vontade permissiva? É quando Deus permite que algumas situações nos aconteça, que a gente passe, a fim de trabalhar nossa vida espiritual. Às vezes Deus permite a gente passar por momentos assim. E a vontade ativa é quando o próprio Deus providencia alguma coisa para nós, como tempestade, mas a fim de nos melhorar como crente. Aqui, no texto, foi o Senhor Jesus que enviou os discípulos para o outro lado. Foi Jesus que os enviou a tempestade. Isso me faz lembrar, lá na minha conversão, e eu falei isso aqui sábado pela manhã, quando preguei no culto de jejum e oração, que quando eu me converti, eu pensei que agora eu me dei bem, ser crente não tem problema, não vou passar por luta. E eu falei, agora, me dei bem. Eu achava que eu tinha encontrado o gênio da Bíblia. Uma vez que eu entreguei minha vida a Cristo, agora vou me dar bem em tudo, financeiramente, a paz, aquela coisa toda. E eu descobri que não é só isso não. Por vezes a gente passa por tempestades e lutas, e aí que cai a nossa ficha, a gente percebe que ser discípulo de Jesus tem que ter preço. A gente paga um preço. Mas a grande diferença é que quando nós estamos na tempestade que o Senhor nos permitiu ou nos conduziu a ela, essas tempestades, elas vão nos colocar no rumo certo que o Senhor tem para nós. É o Senhor que vai nos direcionar. Olha o que está na Bíblia Sagrada registrado no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, na parte do versículo diz assim: neste mundo, Jesus falando, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E tem gente que coloca mais, vocês vencerão também. Está na Bíblia não, irmão. A gente fala isso às vezes aí, pensa, mas Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão. Me mostre depois, se eu estar aqui na minha, não tem isso não. Mas Jesus está dizendo, você vai passar por tempestades e aflições, porque fazem parte da vida. Então não tenha medo de você estar passando por luta não, irmão. Não tenha medo não, porque o Deus que permitiu você passar por tempestade, ou que está provocando essa tempestade na sua vida, Ele não te esqueceu, os olhos dele estão sobre a sua vida. Então não desanima na fé, não perca o foco, não se deixe abater. Os discípulos de Jesus aqui estavam passando por um momento de tempestade, e não foi uma só não, passaram por outras tempestades também. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que as tempestades fazem parte da vida do discípulo de Jesus. Se você está passando por tempestade, você é discípulo de Jesus, e Ele pode usar tudo isso aí para colocar você exatamente no rumo, no local que Ele quer para a sua vida. Mas existe uma segunda coisa que eu aprendo nessa história.
A segunda lição que eu aprendo sobre tempestade na vida do discípulo é que nada nos acontece sem a ciência e a vontade de Deus. Olha o versículo 38, 37 e 38 diz assim: e levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia d'água. Mas Jesus estava dormindo sobre a almofada. Despertaram-lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda lição que eu aprendo é isso: nada nos acontece sem a ciência e a vontade de Deus. Você não está sozinho. Os discípulos aqui estavam passando por tempestades, por ventos, o medo estava tomando conta do seu coração, a sensação que iam morrer estava habitando na sua alma, mas porém não estavam sozinhos. Jesus tinha plena ciência, consciência do que estava acontecendo, ainda que ele estivesse ali descansando, dormindo sobre a almofada, diz o texto da Bíblia Sagrada, ele não tinha perdido o controle de nada. Se Jesus está no teu barco, se ele está na tua tempestade, fica tranquilo, ainda que você possa não percebê-lo, ainda que você pense que está sozinho, que você não possa senti-lo, creia que ele está ciente exatamente daquilo que você está enfrentando. Você não está sozinho. Portanto, as tempestades também revelam isso, de que Deus não perdeu a consciência. Esses discípulos estavam lá passando por tempestade, mas o Senhor estava ensinando a eles que eles não estavam sozinhos, de que nada nos acontece sem a ciência e a vontade de Deus. Você está guardado pelo Senhor, a sua vida e a minha está guardada no Senhor, em Cristo Jesus. Portanto, não tenha medo, acredite. Se você já entregou sua vida a Cristo, se você é um discípulo de Jesus, se você que está em casa, um dia teve um encontro pessoal com Cristo, e a sua vida está nele, você está guardado pelo Senhor. Então nada que lhe acontece, o Senhor não está alheio. Deus tem ciência exatamente do que você está passando. Nada nos acontece, nada pode nos tocar, se Deus não permitir. Então você não está sozinho. Jesus sabia exatamente tudo o que lhe acontece, ou o que lhe aconteceria junto com os discípulos, mas Jesus não os abandonou no barco. Jesus não esqueceu deles na tempestade. O texto diz que Jesus estava junto com eles no barco, no meio da tempestade. E esse mesmo Jesus está conosco nas tempestades, nos tempos, diante das situações que enfrentamos. Mas nós falhamos quando esperamos que Deus faça tudo o que desejamos e não aquilo que precisamos. E eu descobri na minha caminhada de crente que nem sempre Deus vai fazer aquilo que eu quero, mas vai fazer aquilo que eu preciso. Por isso que os discípulos estavam amadurecendo na sua tempestade. Eles descobriram que Jesus não ia fazer aquilo que eles queriam, mas aquilo que eles precisavam. E nós falhamos, nós erramos, nós sucumbimos quando esperamos que Deus faça tudo o que desejamos e não aquilo que precisamos. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 1. A Bíblia diz, lá em Provérbios 16, 1: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor será a resposta da boca. O que é isso? O que a gente está aprendendo aqui? Que a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode planejar, mas a última palavra sobre a tua vida e sobre a minha vida virá de Deus para nós. Então, nem sempre Deus vai fazer exatamente aquilo que você quer, os detalhes, mas Ele vai fazer aquilo que você precisa. E se você precisa de socorro, Ele vai te socorrer. Nós precisamos guardar isso. Nas tempestades da vida, Deus tem a plena ciência, o conhecimento do que estamos passando. E se a gente está passando por isso, se você está passando por isso, é a vontade de Deus, é a permissão. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Agora mesmo, todos nós aqui estamos passando por um momento de pandemia tão difícil, irmão. Nós estamos reinventando maneiras para sobreviver, para viver. Mas você acha mesmo que Deus está olhando para mim, para você de braços cruzados, sem intervir? Claro que não. Deus está nos ajudando a passar por meio dessa tempestade, para nos levar para outra margem do rio, ou do mar, ou do lago. É Ele que está conduzindo o teu barco e o meu. Por isso,
Não fique tímido, com medo paralisante. Enfrente as tempestades com Cristo no teu barco. E fica tranquilo e creia que Ele está vendo você, que Ele tem ciência da tua luta, que Ele tem ciência da sua necessidade, e que já já Ele vai se levantar ao teu favor. Quem crê nisso, diga amém. Mas existe uma outra lição que a tempestade desses discípulos aqui me ensina. A primeira que a gente aprendeu é que as tempestades fazem parte da vida. Elas sempre vão acontecer, mas com propósito. Elas não vêm aqui para nos destruir, porque Deus não vai permitir. Mas as tempestades, as situações, desafios, elas acontecem com o propósito de Deus. Nós não estamos sozinhos. Segundo, é que nada nos acontece sem a ciência de Deus ou a sua vontade. Nada. Nós somos do Senhor. Nós somos dele. Nós somos propriedade de Deus. Agora, é claro que para enfrentarmos as tempestades, eu tendo consciência dessas verdades, isso vai me dar graça, a graça de Deus vai vir para que eu passe por ela. Isso vai nos conduzir ao crescimento. Mas existe uma terceira lição que eu aprendo aqui nesse encontro de tempestade que os discípulos passaram. A terceira, guarde isso: não navegue por águas que Deus não lhe ordenou, ou não caminhe por lugares que Deus não lhe mandou. O versículo 35 e 36 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, os discípulos, junto com Jesus, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com eles outros barquinhos. O versículo de número 35 nos mostra, nos ensina que nós precisamos navegar em águas que Deus determinou para nós. Então não navegue ou não caminhe por águas que Deus não lhe ordenou, porque existem duas coisas diferentes aqui, e eu quero que você olhe para cá. Por quê, pastor? Porque existem tempestades que Deus nos conduz a ela, mas existe tempestade que eu provoco. Por isso que a gente não pode navegar por águas que Deus não determinou. O texto aqui diz que foi Jesus que convidou os discípulos a passarem para o outro lado, a navegarem naquela água de tempestade, mas uma tempestade que Deus estava conduzindo. Então, primeiro eu aprendo aqui dentro desse subponto aqui, é de que nós não podemos navegar por água, ou não devemos navegar por águas que Deus não determinou, porque quando eu faço isso, quando eu navego por águas que eu não, foi Deus que nos mandou, eu provoco tempestades. E aí eu quero dar um exemplo, você vai lembrar do grande Jonas. Jonas navegou por águas que Deus não mandou, e ele provocou uma grande tempestade, e colocou em risco a sua vida e a vida de todos que estavam com ele no barco. Basta você abrir lá em Jonas capítulo 1, versículo 3, você vai perceber que Jonas escolheu a navegar sem Deus. O Senhor tinha mandado ele ir para um lugar, ele falou: não, eu não vou para esse lugar que Deus mandou. E impressionante, porque ele era profeta de Deus, ele ouviu Deus, sabia das instruções, Deus o direcionou: você vai navegar por essas águas, eu tenho com você, é isso. Ele ouviu, ignorou e foi por outro caminho. E quando nós navegamos por águas que Deus não determinou, a gente provoca a tempestade. E quando isso acontece, eu chamo de navegar por águas da desobediência. E aí as tempestades são diferentes, irmão. Essa tempestade fui eu que provoquei pela minha desobediência. E quando eu navego em águas ou tempestades da desobediência, eu coloco em risco a minha casa, meu ministério, eu começo a me ferir e ferir quem está ao meu lado. Foi isso que Jonas fez, diferente aqui de navegar nas águas que Deus determinou. A gente percebe ao ler a palavra de Deus, Jonas capítulo 1, quanto que ele, depois você lê o capítulo 1, versículo 3 e 4, você vai ver que a desobediência de Jonas trouxe coisas terríveis. Mas nós precisamos navegar nas águas que Deus determinou. Ainda que a gente passe por tempestade, é melhor passarmos pelas tempestades com Cristo no barco do que sozinho.
E é fácil de saber. Você está passando por tempestade? Você que está em casa, está enfrentando um momento de tempestade, vamos fazer um teste para saber que tempestade é essa. Se essa tempestade foi eu que provoquei, se foi a tempestade da desobediência ou a tempestade da obediência. Quando eu navego nas águas da obediência, é Jesus que me conduz. Quando eu navego nas águas da tempestade, me faz fugir da vontade de Deus. E aí, a gente tem algumas características que revelam o tipo de tempestade que a gente está passando. Primeiro, quando eu navego nas águas da obediência, como os discípulos, eu passo pela tempestade, mas foi Deus que permitiu, foi Deus que me preparou, e Deus está comigo no barco. Eu chego do outro lado da margem, passo pela tempestade, mas assim, o que será que Deus está querendo me ensinar com essa tempestade? Satanás, você não vai levar vantagem aqui, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou passando por esse momento aqui, a dor na minha alma, minha casa está meio bagunçada, mas eu sei que Deus está comigo, porque eu estou no centro da vontade dEle. Eu estou navegando nas águas que Deus determinou. Eu não fui para a direita, eu não fui para a esquerda, eu estou no centro da vontade de Deus. Essa é a sensação que a gente tem. A gente não tem medo do inferno, como cantamos aqui. A gente acredita no poder do nome de Jesus. A gente vai falar assim, não, mas eu estou no centro da vontade, eu sei que eu estou passando luta, eu perdi o emprego, alguém doente, mas eu sei que Deus quer falar comigo. O Senhor pode falar com o teu servo. O que o Senhor está querendo me ensinar? Isso é característica de alguém que está no centro da vontade de Deus, enfrentando tempestade, mas sabendo que Deus está com ele. Mas quando eu tenho na tempestade que eu provoquei, eu fico preocupado. Eu sou tomado de medo, eu não tenho essa força, essa unção. Eu chego lá, meu Deus, eu sei que Satanás está levando vantagem, é o diabo que está destruindo a minha vida, aí não sei o que, a gente fica apavorado. Essas são características de alguém que está passando por tempestade, que provocou. Ele fica desestabilizado. Há pessoas assim, que ficam com peso na consciência, não tem autoridade ou alegria de chegar diante de Deus, mas sabe que você está fora da vontade de Deus, você está pagando um preço. Fala, eu sei que eu estou pagando um preço, Satanás está bagunçando a minha casa, porque eu sei que eu saí do centro da vontade de Deus. Deus queria que eu estivesse aqui, mas eu fui para lá. Existe exatamente isso, nós podemos provocar algumas tempestades. Então navegue nas águas que Deus mandou você fazer, porque Ele vai te conduzir, você vai chegar do outro lado da margem exatamente assim, olhando para o céu, acreditando, não, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo. Lembra do rei Ezequias? Quando o profeta chega na casa dele, eu fico imaginando o palácio. Imagina receber um profeta na sua casa, a gente fica querendo receber uma palavra de Deus, né? Aí o rei Ezequias sabia que estava doente, aí o profeta entra, pô, agora vai vir um homem de Deus aqui, Deus vai falar que vai me curar. Aí o profeta fala com ele assim, põe tua casa em ordem, você vai morrer, cara. E o profeta vira as costas e vai embora. Mas quando você está navegando exatamente nas águas de Deus, que Deus determinou para você, o que o profeta faz? O profeta arrancou os cabelos, agora eu sei, foi por causa da minha desobediência, eu vou morrer. Não, o que ele faz? Ele vira para o canto, diz o texto, que ele fala, Senhor, eu estou no centro da tua vontade, eu te honrei o tempo todo, o que o Senhor está querendo falar comigo? Senhor, me dá uma outra chance. O texto diz que o profeta mal saiu do pátio, Deus fala com ele, volta lá e conserta. Diz que eu mudei, e que eu estou mandando dizer que eu vou dar mais 15 anos de vida para aquele homem. Se você está navegando nas águas da obediência, Jesus vai mudar a tua história nessa manhã. O Senhor vai mudar a tua vida, porque pode ser hoje que Deus vai se levantar e vai dizer, olha só, acalma-te vento, cala-te vento, acalma-te mar, porque eu estou no barco desse meu discípulo. Porque se ele está passando por isso, foi porque eu permiti, para ver o tamanho da fé dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu estou caminhando para o final, irmãos, mas existe, aliás, antes, eu só quero deixar um versículo que está registrado em João capítulo 14, versículo 6, por que a gente deve navegar nas águas da obediência? Porque a Bíblia diz assim, Jesus dizendo, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Você é discípulo, ama Jesus? Então obedeça, pague preço, navegue nas águas da obediência, e Deus vai te honrar, Deus vai te surpreender. Quarta, as tempestades que enfrentamos
nos mostra que Deus tem nas suas mãos a história da sua e da minha vida. Deus vai usar as tempestades da vida que você está passando para mostrar a você e a mim que as nossas vidas estão guardadas pelas mãos dele. Deus tem nas suas mãos a sua história de vida. Versículo de número 39 diz assim, ó: e Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O que aconteceu aqui? Os discípulos clamaram por Jesus, correram até Jesus. Jesus se levantou e deu ordem ao vento para que se calasse, deu ordem às águas que estavam açoitando o barco para que se acalmasse. E Jesus estava ensinando aqueles discípulos que as suas vidas estavam guardadas pelo Senhor. Portanto, irmãos, se você está passando por tempestade, está enfrentando tempestade, ou se você pode aconselhar alguém que está passando em tempestade, creia nisso, que Deus tem nas suas mãos a sua vida e a minha guardada. Por isso não tenha medo, não tenha medo do que virá. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos atende. Eles foram até Jesus e clamaram por Jesus. Salmo 33, versículo 20, diz assim para nós: a nossa esperança está no Senhor, e Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Você é discípulo? Está no barco da obediência, navegando por águas que o Senhor determinou? Você está no centro da vontade de Deus? Você está passando por aquilo que você não gostaria de passar? Fica tranquilo, descansa no Senhor, porque Ele é a tua e a minha esperança. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Quinto e último, para a gente orar, as tempestades nos ensinam também que nós precisamos, através da tempestade, precisamos conhecer Jesus como Senhor e não somente como Mestre. Eu acho interessante quando eles se levantam para chamar Jesus. Olha o versículo 38, presta atenção no versículo que diz assim: e Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo o quê? Mestre, não te importa que pereçamos? Agora vai lá para o versículo 41, o último, que diz assim: e sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para cá que eu vou explicar para você algumas coisas. Os discípulos chegam até Jesus na hora da tempestade e vão chamar Jesus de mestre, e no original aqui é Rabi ou Raboni, que significa alguém com entendimento maior, seria o mestre dos mestres, que daria conselhos, orientações infalíveis que não erravam. A visão dos discípulos até ali é que Jesus era esse mestre dos mestres, era alguém que tinha conselhos infalíveis, que poderia os aconselhar. Por isso eles chegam até Jesus, chamando Jesus de mestre. Mestre, será que o Senhor não percebe que a gente está perecendo? Mas as tempestades nos ensinam que nós precisamos conhecer Jesus não somente como mestre, mas como Senhor de todas as coisas. Por isso que no versículo 41 eles ficam impressionados e dizem: mas como pode até o mar, as águas e o vento lhe obedecem? Ficam surpresos, ficam tomados de grande temor. Jesus revela para ele: a tempestade que eu permiti que vocês passassem foi para que vocês tivessem o conhecimento, além de me chamar de mestre, mas de Senhor. As tempestades nos acontecem para que você e eu descobramos o poder de Deus. Precisamos conhecer Jesus como Senhor e não somente como mestre. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz assim: Jesus, porém, respondeu e disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O discípulo, em meio à tempestade, ele precisa conhecer a palavra de Deus, mas o poder de Deus. Pode ser que o enfrentamento que você está passando é para isso. Deus quer revelar a você o poder dele, quer revelar o quanto ele tem cuidado de você,
que a sua vida está guardada pelas mãos dele. Mas entretanto, eu quero terminar aqui orando essa manhã de conversa de pastor e ovelhas, de estudo bíblico, aprendendo um pouco mais sobre o que a tempestade é. Por que Jesus mandou os discípulos no meio daquela tempestade? Eu quero terminar essa manhã afirmando uma coisa para você. Você que está aqui, você que está em casa. Não importa qual barco você está, seja da obediência ou da desobediência. Não importa agora, hoje, para nós aqui, se você está navegando nas águas que o próprio Deus determinou, ou se você, por um descuido, por uma situação, você está navegando nas águas que Deus não determinou, e você está fora da vontade de Deus. Sabe por quê que não importa? Porque a palavra de Deus para você hoje, nessa manhã, é aquela que está registrada aqui no versículo 39, quando Jesus se levanta e diz assim: e despertando Jesus, levantou-se, repreendeu o vento e disse: cala-te, vento, e aquieta-te, águas. Como profeta de Deus, como servo de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida hoje exatamente essa palavra de Jesus. Não importa as tuas águas, não importa o tamanho da tua tempestade, mas a palavra de Deus para você hoje, nessa manhã, é essa: acalma-te, água, e cala-te, vento. Deus tem resposta para nós. Deus é um Deus que nos resgata. Por isso, eu queria que você agora fechasse os teus olhos para a gente orar. E você que está em casa, da mesma forma, se você puder, feche os teus olhos, porque a palavra de Deus para você hoje, nessa manhã de ensino da palavra de Deus, é exatamente essa. O Senhor está gritando: acalma-te, mar, cala-te, vento. Nos dois casos, tanto em Jonas, o profeta da desobediência, quanto aqui com os discípulos, Deus interviu na hora certa. O Senhor se levantou e mostrou a sua soberania, o seu controle. Por isso que você precisa fazer nessa manhã, junto comigo, você que está em casa, você que está aqui, é clamar por Ele. O que os discípulos fizeram foi exatamente importunar o Mestre: Senhor, desperta, por favor, venha ao meu encontro. Por isso, se você precisa do socorro de Deus, é hoje, é nessa manhã bonita. Você que está em casa, você precisa do socorro de Deus, se permita hoje ser encontrado por Ele, clame por Ele, porque quando você clamar, Ele virá. Por isso, em nome de Jesus, todo vento que se levantou contra a sua vida, seja repreendido agora em nome do Senhor. Por isso, acalma-te, vento, cala-te, vento, acalma-te, tempestade que está açoitando famílias. Quem sabe você está enfrentando uma dificuldade no seu trabalho, na sua vida, nas decisões. A palavra de Deus para você é essa: acalma-te, águas, vento, aquieta-te, porque o Deus que tem o controle sobre a sua vida está aqui. Aleluia! Então clame por Ele hoje, porque Ele vai fazer aquilo que nos é impossível de fazer. O discípulo e as tempestades da vida. Sai daqui fortalecido, sai daqui crendo no milagre, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, por tua palavra. Ela é a verdade para nós, é nela que cremos. Então ajuda-nos na unção do teu Espírito a vivê-la todos os dias. E eu quero entregar nas tuas mãos agora, Deus, o teu povo que aqui está, orando, ó Deus, enfrentando as tempestades da vida, mas que nessa manhã, ó Deus, não só os que aqui estamos, os que estão em casa nos assistindo, sejam tocados pelas tuas mãos de poder. E acalma-te, ó Deus, por favor, os ventos, as tempestades que se levantam contra nós. Mas bem sabemos que tudo isso é para a glória do teu nome, porque ao final aqui da história, ó Deus, que lemos, os discípulos ficaram, ó Deus, temerosos. Os discípulos ficaram, ó Deus, cheios de temor.
impressionados com o teu poder. Eu entrego o teu povo nas tuas mãos, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, para que o Senhor esteja no nosso barco, no barco da vida, no barco das famílias, no barco da igreja, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra em meio à tempestade. Nem sempre o Senhor nos livra da tempestade, mas é em meio à tempestade que o Senhor manifesta o teu poder. Muito obrigado, Jesus. Dá-nos a tua bênção. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quem pode aplaudir Jesus? Isso. Vamos ficar de pé? Eu quero impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Deus abençoe você, que você tenha um domingo abençoado. Recebe essa palavra no seu coração, e quando você passar por tempestades, enfrentamento, lembra do que estudamos hoje. Jesus está no seu barco. Se você está na vontade de Deus, não tenha medo, porque Ele vai se levantar a teu favor. Foi o que Ele fez aqui, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá assim. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, e as doces e eternas consolações por parte do Espírito Santo da promessa, seja com todos vós, e de igual forma com todo arraial de Deus sobre a face da terra, desde agora e para sempre, que a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz do Senhor Jesus. Saiam aqui pelas laterais aqui também, por favor, para não tumultuar lá. Logo mais, às 19 horas, nosso culto aqui.